Olá, ocinteiros, ocinteiras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso canal. Estamos animados também para trazer para vocês o primeiro vídeo sobre inteligência em fontes abertas, voltado ao público brasileiro. Eu sou o William Vistuba e eu estou aqui com o meu grande amigo Géser Ferreira e somos os fundadores desse canal. Seremos os seus guias por esse fascinante universo aí das fontes abertas, com um enfoque aí no cenário nacional. Para estrear bem, a gente já vai começar com um tema especial, que é técnicas OSINT relacionadas às senhas. Aproveita para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esquece também já de ativar o sininho. Vem com a gente para o maravilhoso universo OSINT. Olá, Géser, boa tarde, tudo bem? Olá, William, boa tarde, um prazer estar aqui. Finalmente a gente tirou esse projeto do papel, vamos compartilhar conteúdos que a gente gosta, que a gente vive, que a gente investiga com o público. Eu tenho certeza que as pessoas ficam sempre buscando, pedindo, e vamos tentar alcançar essa expectativa que as pessoas estão buscando superar. Já seria muito, mas se a gente conseguir alcançar essa expectativa, a gente vai estar bem contente, eu vou estar muito feliz. Bacana, Géser. Eu também estou muito contente, muito feliz que a gente finalmente aí deu esse primeiro passo aí. Bom, por ser o nosso primeiro vídeo também, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da minha pessoa, depois eu passo a palavra para você. Você já se apresenta já, Géser, passa aí o seu currículo. Eu não vou fazer isso, não vou passar o currículo, senão a gente ia ficar até amanhã aqui, então eu vou te passar para você ter o poder de síntese aí, porque o seu currículo com certeza é extenso, né? Então, eu vou falar brevemente sobre mim e a gente já entra na sequência daí no tema do vídeo de hoje. Meu nome é William Vistuba, eu atualmente trabalho no Ministério Público de Contas aqui no estado de São Paulo. Eu sou formado em Direito e pós-graduado em Direito e tenho aí também uma veia aí autodidata em relação à parte de tecnologia da informação. Gosto muito desse tema, desse canal aqui, que é o Universo OSINT, né, investigação em fontes abertas, até porque todo dia eu, de fato, aplico algo relacionado a isso nas pesquisas que faço aqui para o meu trabalho. Tive o prazer aí de conhecer o amigo Géser em um curso que demos em outra instituição, e agora a gente já vai seguindo aí para esse projeto aqui, que espero que seja um projeto aí que tenha muitos frutos e muitos vídeos ainda por vir. Géser, é com você. Bom, eu sou professor, eu me defino como professor, eu me registro. Tem uma piadinha no meu LinkedIn que quando eu vou num hotel, quando eu coloco lá o que eu faço, eu coloco que eu sou professor, porque é basicamente o que eu sei fazer. A parte de ser professor, eu me aventuro em outras coisas, né? Tenho uma empresa de consultoria, investigação e formação, principalmente essa parte de treinamentos focados em OSINT. É uma empresa de referência aqui na Espanha, moro na Espanha, sou brasileiro, moro na Espanha já tem um bom tempo, e essa empresa se chama Cyber Hunter Academy. A Cyber Hunter Academy é uma instituição onde nós realizamos treinamentos para polícias, grupos militares, governos em diversos países, né? A maioria desses países é de língua castelhana, né? Do espanhol. E essa empresa tem a sede aqui na Espanha, e nós realizamos formações distintas, tanto focado em OSINT como ferramentas, metodologias, como treinamentos personalizados para empresas, para distintos grupos que são especializados, né? Os clientes nos pedem formação específica para a área de investigação e nós personalizamos esses cursos. Tanto na Cyber Hunter Academy, como realizo alguns treinamentos no Brasil também, em português. Logo comentamos mais dos cursos que tanto eu como o William participamos numa escola aí no Brasil. E, a partir disso, eu sou professor em algumas faculdades aqui na Espanha, e alguns mestrados focado em ciberinteligência. Eu sou instrutor da Interpol, da Academia da Interpol de Inteligência, de OSINT, a FOSSIN. Sou professor também no Brasil, em duas instituições do Brasil, e também participo com algumas investigações, tanto como consultor para alguns países, para algumas polícias de alguns países, como também de maneira privada. Então, realizo investigações
e consultoria dentro da minha empresa. Participo com eventos, também gosto muito de estar em evento, fazendo palestras e tudo mais, e eu gosto tanto de eventos que eu sou participante e cofundador de 2 movimentos bem legais. Um se chama OSINT Beers, é um movimento, um grupo, uma comunidade, né, como costumam chamar aqui, que nós criamos já faz uns 2 ou 3 anos, e nós realizamos treinamentos, palestras mais ditas, em bares, né, juntando 2 coisas bem legais que a gente gosta muito, que é o OSINT e Beers. Nós vamos nos bares, fazendo essas palestras nos bares, e o mais legal de tudo, nós não costumamos falar dos bares que a gente simplesmente manda uma foto do chão, da parede, e as pessoas têm que buscar descobrir onde são esses bares. Nós já realizamos esse evento em diversas vezes em Madrid, em Barcelona, na região de Madrid, Cuenca, e nós, inclusive, já exportamos esse projeto para o Brasil. Já estivemos 2 vezes em Vitória, no Espírito Santo, em São Paulo, Brasília, e da última vez que estivemos em Vitória, no mês de maio agora de 2023, nós tivemos o prazer de ter uma palestra do professor William aí nesse evento, e foi sensacional, falando sobre regex, a área de especialização dele, colocando todo um desafio para a galera participar, e foi bem divertido. O que acontece? O evento ele começa num nível, as pessoas estão mais fechadas e tal, até os palestrantes, aí vai 1, 2, 3, 4 cervejas, a galera fica solta, nas últimas horas do evento, todo mundo quer participar, quer levantar a mão, quer ir para frente, quer fazer pergunta, quer palestrar, então a gente se diverte muito. E a ideia desse projeto foi exatamente para tirar esses amigos. Eu tenho grandes amigos, os cofundadores desse projeto aqui na Espanha comigo, que é o @gonzoint. A gente vai colocar depois todos os links que a gente for passando, a gente vai colocar aqui nos comentários. E o outro é o Jaime, que é o James, que é um grande amigo, e são 2 nerds muito fechados no porão deles, né? Aqueles que desenvolvem pra caramba, são muito bons, são hackers de primeira categoria, só que eles são muito fechados, e eles nunca faziam palestra, nunca faziam apresentações, e com o projeto Osintan Beers, eles vão relaxando, porque o projeto geralmente é fechado em salas pequenas, em ambientes de bares, que são para 15 pessoas, nós começamos com 8 pessoas, e o máximo que nós chegamos a fazer foi 35 pessoas, que foi no Brasil, mas a gente não costuma passar desse número, porque é para ser um ambiente bem familiar, eu diria. E então, com esses, foi a maneira que a gente viu para esses 2 colegas se soltarem também. Foi muito bacana mesmo esse evento, pessoal. É um evento diferenciado, né? Tanto para quem vai assistir quanto para quem vai apresentar, em especial para quem vai apresentar, né? Em relação à questão de ter que manter ali o público ativo, né? Tendo em vista que há tantas outras coisas interessantes ocorrendo ao mesmo tempo no bar, mas vale muito a pena. A gente recomenda fortemente aí que vocês, nas próximas edições, se possível aí, queiram participar, e com certeza aí o professor Géser e eu, na medida do possível, estaremos presentes aí nesses eventos. Mas certeza. É isso, então. Vamos lá, então, professor Géser, falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje são técnicas OSINT relacionadas a senhas. Exatamente. E o que você pode nos dizer, professor Géser, relacionadas a senhas? Vamos lá. Bom, dentro das várias técnicas que a gente tem no mundo OSINT, no universo OSINT, nós podemos separar algumas, por exemplo, como inputs, eu posso chamar aqui de inputs, na hora da gente organizar o começo de uma busca, né? Nós estamos realizando uma investigação e nós temos, de repente, o e-mail de um investigado, de um target, e nós utilizamos esse e-mail para buscar onde esses e-mails estão cadastrados, as redes sociais relacionadas com esse e-mail, se esse e-mail, se é um e-mail de um domínio empresarial, se é um domínio gratuito, quando foi criado esse e-mail, todas essas informações, inclusive é conteúdo com outro vídeo, é possível a gente partir desse ponto como investigação. Nós costumamos, eu inclusive costumo colocar isso nos meus treinamentos, que a gente tem alguns inputs quando estamos investigando uma pessoa ou uma empresa, né? É o nome, o sobrenome, o número de telefone, o CPF, o e-mail,
ou mesmo o nome de usuário, que também são conteúdos para próximos vídeos, como que a gente consegue realizar esta linha da investigação. Só que a gente separou esse conteúdo, que eu acho que vai ser interessante para as pessoas poderem relacionar, é como que a gente consegue relacionar uma investigação a partir da senha de um usuário. Primeiro, a gente precisa localizar essa senha e depois, a partir dessa senha, a gente vai abrindo novas portas. Como funciona isso, né? O e-mail, a senha geralmente está relacionada, a partir da credencial, está relacionada com o e-mail do usuário e nós, geralmente, conseguimos encontrar essa senha quando essa senha foi, de alguma maneira, exposta, né? Quando ela sofreu alguma brecha, sofreu alguma filtração, e essa senha ela é exposta na internet. Como funcionam essas filtrações? Diversas maneiras. A mais comum é que as empresas na qual confiamos a nossa informação, elas simplesmente sofrem algum ataque, alguma falha de dados, e essa informação passa a estar disponível na internet, seja na Dark Web, seja na Surface, essa informação fica disponível. Existem páginas que recopilam essa informação e nós podemos consultar elas. Vamos por partes, vou começar aqui compartilhando a minha tela, vendo algumas ferramentas. As páginas que a gente for compartilhar, nós vamos deixar na descrição também, tá certo? A ideia desse vídeo é não fazer muito longo, né? Então a gente vai tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Se você gostou do conteúdo que a gente vai passar, mas você achou ele de repente muito limitado, curto, entre em contato com a gente e fala, olha, seria legal ter a parte 2, parte 3, e a gente vai tentando fazer desta forma. Beleza? Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela e nós vamos começar com uma página. Have I Been Pwned é uma página já conhecida pela galera. Se você é novo, é a primeira vez que você vê essa página é um serviço gratuito na internet, onde você pode consultar se o seu e-mail ou se o seu telefone está em alguma filtração de dados, certo? Então, nós vamos começar aqui com alguns e-mails que a gente pode usar de teste. Nós temos o e-mail, que é o seguinte, danasoares@hotmail.com. E nós vamos perguntar para a ferramenta se esse e-mail ele foi visto em alguma exposição. E sim, aqui se saiu vermelho, se você colocou o seu e-mail e saiu vermelho, já começa a desesperar. Não, brincadeira, não precisa desesperar, mas você já tem que ficar atento que você tem que mudar a sua senha, ainda mais se você utiliza a mesma senha para todas as páginas, que não é nada recomendável, certo? Então nós temos aqui, só com o e-mail dessa pessoa, uma informação que sai em bastantes lugares. Nós temos, por exemplo, que esse e-mail ele foi exposto em filtrações do Grupo Collection, que é uma coleção de filtrações de janeiro de 2019. Nós temos, por exemplo, ferramentas e aplicativos em qual esse e-mail esteve relacionado, como o Deezer, que sofreu uma filtração em 2022, o Edmodo em 2017, o Exploiting, o MyFitnessPal. MyFitnessPal não sei se ainda existe, mas era um aplicativo para medir o seu desempenho quando você está fazendo alguma atividade física, e ainda sai aqui para a gente o que foi exposto, né? Nesse caso, foi comprometido o e-mail do usuário, o endereço IP, a senha e o username. Então, aqui eu só tenho o nome do usuário, eu não tenho o username, mas se eu tiver acesso a esse banco de dados, a essa base de dados dessas filtrações, eu posso ter mais informações sobre ele, né? Eu tenho, por exemplo, aqui MySpace, R2 Games, Twitter, Wattpad, etc. O que é legal, essa ferramenta, e pouca gente leva em consideração, é que com essa informação que eu tenho aqui, eu já posso traçar um perfil do meu usuário. Primeiro, eu já sei que esse e-mail existe. Ponto 1. Ponto 2, eu já sei quem essas pessoas, as redes sociais que essa pessoa tem ou os aplicativos que essa pessoa tem acesso. Então, o primeiro passo em uma investigação, você tem um e-mail, você vai conferir se esse e-mail ele foi exposto em alguma brecha de dados, em alguma filtração de dados. O primeiro passo é utilizar essa ferramenta como várias outras. Legal? Eu tenho aqui quantas filtrações? 10. Foram expostos durante esses últimos anos em 10 filtrações, 10 casos. O que é legal também, que estava comentando, é que nós somos capazes de calcular
a idade desse e-mail, quanto tempo tem esse e-mail, né? Esse e-mail, por exemplo, nós temos filtrações aqui antigas de 2018, nós temos uma filtração em 2008, ou seja, eu posso dizer que esse e-mail é mais antigo que, por exemplo, que 2010. A pessoa tem esse e-mail há mais tempo, desde 2008, pelo menos, a gente tem esse e-mail. E, pessoal, e-mail é uma coisa muito interessante, é igual um CPF, ele não passa de dono. Se você deixar de usar o e-mail, se você solicitar para o Gmail, para o Hotmail, para o Yahoo, e você não quer mais usar esse e-mail ele não vai ser mais usado por ninguém, certo? Esse e-mail fica bloqueado. Então, não tem como a pessoa falar, em 2008 eu não era o dono desse e-mail. Não é esse caso. Mas o nosso foco aqui é a gente tentar localizar a senha desse e-mail. Por quê? Para a gente vai ser útil. Se nós estamos fazendo uma investigação, estamos buscando um perfil, é importante a gente incluir nesse relatório de investigação o seguinte, que o e-mail está exposto e é facilmente encontrado, inclusive com a senha desse usuário. Para isso, existem alguns serviços, a qual eu gosto bastante de utilizar, que é gratuito também, que chama Breach Directory, ou Breach Directory. É possível você buscar, é muito parecido com o Have I Been Pwned, é possível você realizar essa busca de um e-mail e nós vamos ver se está exposto esse e-mail e, nesse caso, nós já sabemos que está exposto, se está exposto esse e-mail e que mais informações ele pode dar. Então, a gente pode colocar aqui esse mesmo e-mail, danasuarez@hotmail.com, e nós temos, por surpresa, 3 e-mails expostos nesta plataforma, ou seja, essa plataforma de todas essas fugas, de todas esses data breaches que esse e-mail sofreu, esta plataforma tem 3 e-mails, 3 senhas, não sei, 3 credenciais expostas deste usuário. Uma delas, aqui a gente vê partes do e-mail, partes da senha, perdão, né? Desse e 3 asterístico. Aqui a gente tem rosa, 2 asterístico, e aqui a gente tem Dana e mais alguns asterísticos. A ideia dessa ferramenta, da Breach Directory, é deixar para a gente uma pista desse conteúdo, não dar mais informações, para que a gente possa comprar a licença, comprar a versão Premium, e com essa versão Premium a gente pode ter acesso a mais informações e acessar aonde essa senha foi exposta, qual de todas as fugas ela está relacionada, qual vazamento ela está relacionado, mas ela também te dá uma pista muito legal, que é o hash, né? Ou seja, ela está te dando aqui também um hash de informação. Isso para a gente também é muito útil, porque a gente pode utilizar esse hash para realizar algumas buscas. Eu tenho aqui o hash e, através desse hash, eu posso encontrar mais informações utilizando as próprias calculadoras de hash, né? O que na verdade, o hash, ele é uma versão, é a contrassenha, a senha, nesse caso, criptografada numa versão, em teoria, mais segura, mas existem calculadoras para fazer esse cálculo, que realiza esse cálculo inverso do hash. Então, nós temos aqui, por exemplo, a crashstation.net, que vocês vão poder consultar, que está aqui também na descrição do vídeo. O que eu posso fazer? Eu posso copiar esse hash aqui e posso colocar aqui diretamente na minha ferramenta. Vai pedir para eu validar o CAPTCHA, foi muito rápido, e eu dou aqui ele crack hash, e eu já tenho essa senha que está em formato SHA-1, né, ou SH1, e o resultado dessa senha, desse hash, é a palavra Desirê. Ou seja, a senha, essa primeira senha é Desirê. Eu tenho aqui mais 2 senhas, né? Eu posso colocar as 2 ao mesmo tempo, eu posso copiar aqui. Eu vou colocar aqui numa linha, né? Falando para a gente separar os hashes por linha. E eu vou aqui copiar essa terceira. Volto a validar aqui com o meu CAPTCHA. E dou em crack hash. Como são senhas muito fáceis, a ferramenta não tardou nem um segundo para poder quebrar esses hashes e encontrar a senha. Então, aqui também, pessoal, está um motivo da gente ter contrassenhas mais complexas, né? Quanto mais números, caracteres especiais, letras e palavras que não estejam no dicionário, vai facilitar
vai dificultar, na verdade, para que esses hashes sejam quebrados, certo? De uma maneira... Oi? Sobre isso, inclusive, o ideal mesmo, recentemente eu li um estudo que o ideal é você manter um número de caracteres acima de 8, né? Fazendo essa intercalação entre caracteres maiúsculas, minúsculas e os caracteres especiais, né? A dúvida aí que pode surgir de muitas pessoas é como elas conseguem, de fato, criar uma senha que elas possam lembrar depois, mas a gente pode abordar isso um pouco mais ao final do vídeo, porque essa parte está muito, muito interessante, essa de como fazer essa conversão aí dos hashes para a nossa linguagem humana e chegar no que é a senha do usuário. Volto para você. Exatamente. Por exemplo, eu vou colocar aqui um outro usuário, inclusive é um usuário meu, é um e-mail muito antigo, que eu já não utilizo mais, e ele também foi exposto, como todos nós já sofremos essa exposição, e eu tenho aqui parte de uma senha que tem caracteres, tem 8 caracteres, tem números, tem letras, tem caracteres especiais, e eu vou tentar aqui fazer a conversão desse hash. Então, eu vou copiar ele aqui, fazer o mesmo processo, utilizando aqui o CrackStation. E eu vou aqui repetir o meu CAPTCHA e tentar quebrar esse hash. A ferramenta não foi capaz de realizar essa tradução. Ou seja, esse hash ele não foi reconhecido e o resultado é não encontrado. Isso não quer dizer que não tenha uma calculadora que seja capaz de realizar essa inversão, né, essa reversão do hash, ou que vai depender também da capacidade, muitas vezes, da máquina, processamento e tudo mais. Mas significa que vai dificultar para um atacante encontrar a sua senha em um texto claro. Beleza? De qualquer forma, né, Géser, pelo menos os primeiros dígitos ali da senha ele já chega a mostrar, né? Então, exato. Eu até joguei uma do meu e-mail aqui para verificar. Eu cheguei nesse mesmo resultado aqui que a gente teve de que não foi permitida fazer essa conversão. Porém, eu estou olhando aqui, ele acerta a quantidade de dígitos aqui da senha, né? E os primeiros dígitos ali, os primeiros caracteres, ele demonstra assim. Então, é bom, por isso que é bom sempre fazer essa alternância aí, né? Em relação aos caracteres e dificultar aí para essas plataformas que fazem essa conversão. Isso do ponto de vista de uma contra-inteligência, né? Exatamente. E só essas 3, 4 caracteres iniciais já é o suficiente para você basear algumas informações. E, por exemplo, nós estamos aqui falando, vamos ver se a gente consegue voltar. Nós estamos falando aqui de um usuário que nós estamos investigando, que no caso o e-mail é danasoares@hotmail.com, e nós temos várias senhas desse usuário. Em algumas senhas saem palavras, por exemplo, como Desirê, Rosa11 e a próprio nome e sobrenome da pessoa, Dana Soares. Quem é Rosa11? Quem é Desirê? Pode ser entorno familiar, pode ser um pet, pode ser uma pessoa que ninguém coloca senha, um nome que você não tem uma afinidade, né? Então, tudo isso serve para a gente, na hora de montar nosso relatório de inteligência, todos esses resultados, né? Nós estamos falando aqui de ferramentas gratuitas, vamos falar de ferramentas pagas, mas antes eu quero deixar aqui também bastante claro, existem outras ferramentas, existem várias outras técnicas de a gente conseguir quebrar esses hashes. Você pode utilizar, utilizando o Linux, várias ferramentas do Linux que podem ajudar a realizar isso. Podemos até fazer um vídeo um pouco mais avançado, mostrando como funcionaria isso. Mas a nossa ideia é te dar uma visão de como é simples um e-mail que sofreu uma filtração de dados, encontrar a senha que está exposta nele também. Então, por exemplo, podemos utilizar ferramentas pagas. E o uso de ferramentas pagas, o que nos vai dar essa informação? Nós podemos buscar o nome da pessoa, o e-mail que a gente já tem, nós vamos poder encontrar se essas bases de dados estão nas ferramentas pagas que nós vamos utilizar, mais informações do que for filtrado. Que informação? O e-mail, por exemplo, nesse caso desse filtro, o endereço IP, a senha e o nome do usuário. Aqui traz, por exemplo, o endereço físico desse usuário. Nós, de repente, podemos encontrar exatamente onde vive esses usuários tendo acesso a essas bases de leaks, né? Eu gosto de utilizar uma ferramenta chamada de Leak Lookup. Vou fazer aqui o login, né?
da minha conta. Pessoal, essa é a Leak Lookup. Acabo de fazer login. Como funciona? Para você fazer uma busca nela, você vem aqui, ó, Search, e você tem a opção de realizar a busca de diversas maneiras, inclusive com mais de um campo aqui de busca, por e-mail, username, IP address, phone, domain, a própria senha ou o nome completo. Por que eu gosto tanto dessa ferramenta em relação a existem várias outras, Dhash, Leak, TechLeak, várias. Existem um listado enorme de ferramentas que a gente pode utilizar na hora de realizar essa busca, né? E por que eu gosto dessa? Por um motivo muito específico. Ela é das poucas que te permite fazer buscas diretamente com o e-mail de um usuário, certo? Nós acabamos de descobrir aqui vários e-mails, claro, várias senhas. Claro que essas senhas que nós encontramos são senhas muito genéricas, né? Mas dou aqui um exemplo de uma investigação real. Nós estávamos buscando um determinado criminoso e nós não tínhamos mais informações. Nós conseguimos achar que o e-mail dele foi exposto, nós conseguimos achar a senha desse e-mail e nós, utilizando a senha, nós conseguimos encontrar outros e-mails, porque a pessoa, muitas vezes ela pensa, poxa vida, eu posso repetir a senha, não é o mesmo e-mail, então ela repetia o e-mail, a senha em vários e-mails e nós conseguimos encontrar todos eles porque eles também foram filtrados, certo? Então vamos fazer o teste aqui, eu vou buscar, em vez por e-mail, vou buscar pela senha rosa11. Eu venho aqui, eu seleciono o password, eu coloco aqui a senha rosa11 e a ferramenta vai buscar em todos os leaks que ela tem, que essa ferramenta possa ter, certo? Muda, de repente, os leaks de ferramenta por ferramenta, mas ela vai tentar buscar nos leaks que ela tem onde essa senha foi exposta, onde é possível encontrar esta senha relacionada com outros e-mails. Claro que vai demorar um pouco mais, mas nós temos aqui um total de mais de 1.973 resultados em que essa senha foi relacionada com algum usuário. Nós temos aqui, por exemplo, Collection One, né? Como funciona essa ferramenta? Você compra créditos. Uma vez que você compra créditos, você consegue depois desbloquear essas senhas com os créditos. Você compra esses créditos com criptomoeda, que é bem legal, porque também mantém, né, a descrição, o anonimato, assuntos para próximos vídeos, para a gente falar de anonimato, de OPSEC. Mas aqui eu tenho alguma coisa de crédito, eu desbloqueio, faço o desbloqueio, eu vou aqui no Collection One e vejo que essa senha rosa11, ela já foi usada pelo usuário Timmy Johnson, Blind, Perla 101, Raíssa, Hannah, Apollo e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a nosso target. Aqui está o nosso target, Dana, certo? Isso também, se a gente tem uma senha muito específica, né? A gente pode ver que, de repente, esses usuários possam estar relacionados com o nosso principal target aqui em questão. Eu posso realizar essa busca, pessoal, utilizando essas aplicações de banco de dados, de filtrações, de leaks, de breaches, de diversas formas. Por exemplo, eu posso buscar, como a gente sabe, o e-mail dela diretamente, dana.soares@hotmail.com. Isso vai trazer para mim os resultados com esse e-mail, que é o que a gente fez no Have I Been Pwned, que é o que a gente fez no Breach Director. Então, eu tenho aqui 11 resultados, aqui falava 10, aqui ele já tem um pouco mais de resultados, e aí eu consigo ver, por exemplo, aqui o MyFitnessPal, né? Eu consigo ver aqui, existem um dado, né? um record, e 5 colunas, onde sai o e-mail, o nome, o username, o IP e a senha. Dou em desbloquear e vejo que desse usuário foi realmente exposto um nome de usuário, um IP, a senha aqui no caso estava nula, muito provável que estava utilizando, pode ser digital ou a senha padrão do celular, e esse resultado foi indexado em 2020. Então, pessoal, essa é uma maneira simples de como a gente consegue encontrar senhas de usuários expostos na internet. Muito útil
para investigações e para que a gente possa se proteger. De que maneira? Não repetindo senha, utilizando gestores de senhas para a gente poder não repetir e ter senhas diferentes para cada um e armazenamento, que é detalhe que a gente pode dar em outros temas. E também, como bônus... Fala aí, Leon. Quero fazer um alerta aqui, porque a gente está mostrando aqui uma forma de se descobrir as senhas das pessoas, mas no sentido de obter a informação que está disposta em fonte aberta. No caso aí, a gente está lidando, por exemplo, com senhas que foram expostas através de vazamentos aí, que são culpas das empresas que foram, de certa forma, por algum motivo negligentes, ou não, eventualmente, às vezes a empresa até não foi negligente, mas ela foi objeto, sim, de um hackeamento, e essa atividade por si só, a atividade de hackeamento e a atividade de vazamento, obviamente, é uma atividade ilícita. Então, a gente tem que fazer esse alerta aí para o pessoal que a gente não está divulgando aqui essa forma de se descobrir as senhas, no sentido de que você possa, a partir de agora, daí tentar, né, fazer a invasão lá, ou, enfim, entrar nos outros plataformas utilizando esse login e senha, mas apenas fazer essas inter-relações. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvida, né, e de fato existe um limite aí sobre essa legalidade e a ética relacionada aí a esse tipo de procedimento. Então, a gente não está recomendando aqui que você utilize essa técnica para descobrir a senha, para de fato acessar o e-mail daquela pessoa, até porque a nossa conhecida aí, Dana Soares, o Géser pode nos contar mais sobre ela, mas ela é um perfil fictício, né? Então a gente não está fazendo aí a exposição de dados de nenhuma pessoa, de uma pessoa real, tudo bem? Então fica aí o aviso, até porque existem crimes previstos na legislação brasileira, né? No caso, invasão de dispositivo informático, que se você, a partir da obtenção de uma senha, você faz o acesso, né? Utilizando outro computador, você de fato pode estar incidindo num ponto de vista ilegal. Até o que nós estamos mostrando aqui, obviamente que não. A gente está mostrando apenas a forma de você obter essa informação baseada em fonte aberta para que você consiga fazer inter-relações aí de acordo com o contexto, de acordo com a investigação, o alvo aí que você está investigando. Exatamente, William, muito bom reforçar isso. Até aqui, pessoal, até aqui não existe crime, né? A partir do momento que a gente começa a expor esses dados dessas pessoas, ou que o William falando e já reforçando, eu pego esse dado e eu tento realizar o acesso, e se, como já aconteceu, de um juiz comentar em uma audiência que eu estava, senhoria, na verdade, eu estava só testando, e a resposta é, tá, e se você conseguisse entrar? E se tivesse aberto? Você não vai pela rua puxando todas as portas do carro para saber quais estão abertos, porque você sabe que a partir do momento que está aberto, e daí? O que você vai fazer? Qual é o seu próximo passo? Né? Então é a mesma coisa aqui dessas senhas. A gente está trabalhando isso para dentro de um processo de inteligência, que a gente possa utilizar isso dentro de uma investigação e que possa ser útil para vocês e também para que vocês possam realizar o que a gente chama de ego surfing, que é você buscar você mesmo, seus dados nas redes sociais, na internet, os dados do seu e-mail, o que o Google sabe sobre você, o que essas plataformas sabem sobre seus e-mails. Eu espero que vocês possam praticar com esses dados, com os e-mails de vocês também. Beleza? Para a gente já chegando ao fim dessa gravação, deixo de bônus um bot do Telegram, que eu gosto, sou muito fã dos bots, e esse bot, ele realiza uma busca também de senhas, é um bot russo, que eu vou compartilhar aqui no meu Telegram, certo? O nome desse bot é Password Search Bot. A gente vai colocar a URL dele exata na descrição do vídeo, para que você não possa confundir, porque as pessoas realizam vários clones desses bots e nem todos têm o mesmo propósito, né? Nesse caso aqui, é esse primeiro Password Search Bot. Você inicia o bot como qualquer outro, se é a primeira vez que você inicia um bot no Telegram. O bot no Telegram são uma espécie de script, de aplicações próprias dentro do Telegram que realizam uma série de atividades, certo? Qual é o risco de você instalar um bot? De momento, não existe nenhum risco grave, sendo que está mais relacionado à informação que você vai passar para este bot, que é esse caso. A gente vai realizar aqui, vai realizar o start. Ele sai aqui algumas mensagens em russo. Você tem a opção de realizar, você pode realizar uma tradução aqui,
Ele fala, requer uma subscrição ao canal para usar esse bot, beleza? Eu vou fazer um clique aqui embaixo e vou unir ao canal desse bot, para ele poder autorizar o uso. Eu uno ao canal, né? Já aparece aqui para mim. Aparece inclusive uma propaganda, né? Você uniu a esse canal. Vou colocar esse canal no mudo aqui, para ele não ficar enviando notificações. Eu volto aqui e realizo o start novamente. Deixa eu ver se ele já me reconheceu que eu fiz a inscrição no grupo, ou seja, já estou participando no grupo. E sim, ele me dá uma mensagem aqui, se o meu russo não está tão ruim, ele está falando que foi feito o cadastro e a gente tem 10 acessos de 10 para a gente realizar essas buscas. Mas na dúvida, a gente faz um translate, né? E falando que esse bot simplesmente é para uso da sua senha que você esqueceu. Não é para você usar para fins maliciosos nem nada disso. Então, o que a gente faz aqui? Beleza, ele te dá 10 acessos, eu vou colocar o e-mail, vou colocar o e-mail que a gente já conhece aqui, anasoares@hotmail.com, e vou apertar o Enter. Ele já me deu aqui os resultados, que existem 5 e-mails, 5 senhas desse e-mail que foram vistas em filtrações. Inclusive, algumas que a gente não tinha encontrado através do Blitz Director. Por exemplo, Desiree 1, Dolden e o William 1. Olha o William aí também participando. O William aparecendo aí. Da nossa conta. Aí, então, eu acabo de gastar um crédito, então eu tenho mais 9 créditos para poder utilizar e realizar essas buscas. Então, fica aí, pessoal. Essa dica desse bot é pouco conhecido para poder realizar essas buscas de maneira gratuita, né? A gente não consumiu aqui, não comprou nenhuma ferramenta para poder realizar essas buscas. Existem outros também, deixo de desafio para vocês realizar essas buscas. E passo a palavra ao professor William. Tem mais coisa para a gente falar? Sempre tem, mas a ideia é a gente tentar fazer vídeos mais curtos e deixo para vocês nos comentários, se possam comentar, se vocês querem uma parte 2, se vocês têm dúvidas, e baseado no que vocês pedirem nos comentários, vamos pensar, roteirizar os próximos vídeos. Exatamente, professor Géser. Professor Géser, só posso parabenizá-lo pela apresentação sensacional. Com certeza, mesmo a gente tendo passado um pouquinho aí do nosso planejamento, que era fazer um vídeo um pouco mais curto, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser já de logo um sucesso, porque o conteúdo é top, né? Muitas pessoas aí buscam diversos outros cursos aí que estão sendo anunciados, aí propagandeados à torta e à direita, mas a gente percebe que é muito mais marketing do que, de fato, conteúdo que você possa dizer que é conteúdo top em relação ao OSINT. Então, fica aí o convite para vocês, novamente, para vocês deixarem o like aí no vídeo, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal, ativem o sininho aí, porque a gente pretende aí, na sequência, lançar mais conteúdo desse estilo para você que é interessado em OSINT, focado aqui em cenário nacional também. Professor Géser, novamente, muito obrigado aí da experiência, né, e desejo ao professor aí muito sucesso aí nas próximas investigações e, claro, participação aqui no canal, né, para a gente fazer muitos vídeos aí para o nosso público. Um forte abraço a todos. Professor Géser. Muito obrigado, William. Nós vamos voltar com mais vídeos, nós temos planejado manter uma constância dessas publicações, e o que vai ajudar que a gente continue motivado é a participação de vocês, que vocês possam reforçando, possam seguir o canal, possam ativar o sininho para receber as notificações e possam comentar, né, engajar isso, passar para as pessoas que estão trabalhando que querem saber um pouco mais sobre o OSINT, que querem conhecer as ferramentas. Por favor, faça esse vídeo chegar a mais lugares e assim motiva a gente a criar mais conteúdos. Muito obrigado, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, né, vai estar aparecendo na descrição aqui também. Meu Twitter é @GéserFerreira e o LinkedIn também é fácil de encontrar, Géser Ferreira, que são as duas redes sociais que eu costumo mais utilizar. E agora também estou dando um pouco mais de vida ao Instagram e fazendo publicações. Vamos ver se a gente consegue recortar esses vídeos e levar para o Instagram também @Géser Ferreira. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço, pessoal. Até mais.